parceiros aí que estão conosco apoiando a programação e as jornadas esportivas aqui da Rádio X40. Mas, gente, eu estou recebendo aqui uma amiga, tá, uma pessoa bacana que eu conheci lá no Shopping do Vale. Aí eu descobri que ela trabalha aí com umas terapia, uns negócios show de bola que eu vou dizer para vocês, que é muito bom para mim e para você. Nós vamos descobrir tudo mesmo, né, que essa moça vai contar para nós aqui. Deixa eu pegar aqui para mim não me perder em nada. Ah, tá aqui. Boa tarde, Dani Senger, é isso? Isso mesmo, boa tarde. Muito agradecida aí pelo convite de estar conversando com vocês e contando um pouquinho sobre a constelação. Que legal. Você já ouviu falar em constelação familiar? O que é isso? Constelação? O que isso faz na vida da gente? Eu já ouvi falar em... o que mais aqui? A atração, aquele esquema Lei da atração. Lei da atração, isso aí, lei da atração. Eu estudo tanto isso que eu acabo esquecendo, às vezes, até o nome das coisas. Tem aqui tal de que é Oponomono. Oponopono. Então tem todas essas coisas aí, gente. Tudo coisa boa, bacana, realmente, para ajudar você no teu dia a dia, tua mente, para você pensar melhor, sabe? Tirar as partes negativas e pensar em coisas boas, enfim, tudo isso. Mas eu quero saber de ti, é o seguinte, Dani. Tu falou que teu nome é alemão, é isso? Isso. Sobrenome, né? Alemão. Sobrenome, Senger, né? Senger. Assim é por parte de pai, mãe? O Senger é por parte de pai. Ah, é? Por parte de pai. Assim como o sobrenome do pai das constelações, né? Que é o Bert Hellinger. Também alemão. Também alemão. O Bert é alemão, né? O pai das constelações familiares, ele é alemão também. Que legal isso aí. E desde quando tu trabalha com constelação? Eu conheço a constelação desde 2006. Comecei a estudar a constelação, me interessar pela constelação desde 2006. Foi quando eu, pela primeira vez, tive contato e já comecei a estudar. O meu primeiro contato com a constelação foi por vídeo. As pessoas ficam pensando, né, mas funciona a constelação online? O meu primeiro contato com a constelação foi online. Que bacana. Foi através de vídeos, assistindo vídeos de constelação de uma psicóloga espírita de São Paulo, uma casa espírita. E aí ela explicava muito que constelação não tem nada a ver com o espiritismo ou com nenhuma religião, porque ela é uma técnica terapêutica. Ela não está associada a nenhuma religião. Não é uma ciência também. Não, é uma ciência também. Ela é uma técnica terapêutica. Muito legal. E o que é constelação, Dani? Fala para nós. Como eu comecei a contar para vocês, a constelação é uma técnica terapêutica que trabalha no nosso inconsciente. Eu gosto muito de trazer assim, o ponto cego. Tem questões que estão no ponto cego, que nós não conseguimos ver. Né? Quando a gente está lá dirigindo, tem pontos lá no carro que a gente não consegue enxergar. Na nossa vida também tem essas questões, que estão no nosso ponto cego e nós não conseguimos enxergar a olho nu. A gente precisa olhar com olhos de ver. Eu gosto muito de trazer também essas frases, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Que Jesus nos trazia também. Embora a constelação não tenha a ver com religião, eu acredito em Deus, então eu vou trazer um pouco das coisas que eu acredito. Então, como Jesus dizia, né? Esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, essa possibilidade de ver aquilo que está oculto no nosso sistema, mas que trava a nossa vida, que causa conflito, que causa emaranhamento, que faz com que a gente... Sabe quando a gente começa a dar um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás? E parece que a coisa não anda, e a gente vai lá, se esforça e não vai. Tá tudo travado. Quando a gente percebe que tá tudo travado e que isso se repete na nossa família, se repete então no nosso sistema familiar, esse é o momento de nós buscarmos uma constelação e olhar o que está nesse ponto cego, o que está nesse inconsciente que eu não consigo enxergar. Funciona quase como uma regressão ou não? Não é uma regressão. Por que não é uma regressão? Eu não volto ao passado com a técnica de relaxamento, porque a regressão eu preciso deitar, né? Eu sou levada a um estado de semi-transe ou mesmo de transe. Na constelação, não. Eu não sou levada a nenhum estado de transe. Eu estou o tempo todo 100% consciente e observando e analisando tudo o que acontece. Então é uma conversa entre você e a pessoa, e você, através do diálogo, consegue ajudar a pessoa, mais ou menos isso. Nós temos algumas perguntas aí de como é que funciona a constelação individual. Isso que eu quero saber agora. O que eu posso constelar? Aqui fala para que serve, agora o que eu posso constelar? Vamos... Tá. Eu vou contar o que eu posso constelar, depois eu conto como é que funciona a constelação. Tá. O que eu posso constelar? Tudo que eu sinto
que, de alguma forma, causa conflito. Aí eu gosto muito de trazer um desenho, que eu não tenho agora caneta. Você não tem alguma caneta por aí? Ó, que eu gosto de fazer um desenho para explicar o que é. Mas é como se nós pudéssemos pegar, tá? Vamos fazer assim, ó. Um círculo, para quem está nos vendo. Tá. O círculo, aqui sou eu. Aqui é o meu problema, a minha questão, o meu conflito. Eu tenho o meu problema, o meu conflito. E eu tenho um ponto de intersecção, onde eles se cruzam. Então, é nesse ponto, né, de intersecção, onde eles se cruzam. Na matemática, a gente fala da intersecção, né? Onde fica lá uma coisa que cruza na outra. Sim. Naquele ponto é que eu vou constelar aquela situação. Então, eu posso constelar um conflito familiar, eu posso constelar um conflito com o marido, com o filho, com o pai, com mãe. Às vezes, né, meu relacionamento... Sabe aquela história que a gente já ouviu falar muito do dedo podre? Eu tenho um dedo podre para mulher, ou eu tenho um dedo podre para homem. O pessoal constela muito essa questão do dedo podre. Por que constela muito essa questão do dedo podre? Porque essa é uma coisa recorrente, é algo que acontece e se repete nas gerações familiares. E isso é muito comum. Por quê? Antigamente, eu gosto muito de trazer um pouco da história, para trazer um pouco de como é que funciona e por que as coisas são dessa maneira. Se nós olharmos um pouco para a nossa história, bem pouquinho passado ali, 20, 30, 50 anos atrás, as mulheres, quem é que escolhiam os maridos para as mulheres? Eram os pais. Os pais escolhiam os maridos. As mulheres não tinham o direito de escolher os seus próprios parceiros. Então, geralmente as mulheres eram mais novas e os parceiros mais velhos. E elas tinham ali a incumbência de servir aquele homem, de estar a serviço daquele homem, daquele marido. Então, eles não tinham ali uma parceria conjugal no sentido de eu escolho o homem que eu quero que esteja comigo e aí nós vamos dividir as tarefas, nós vamos dividir o cuidado com os filhos, nós dois vamos trabalhar fora. Nós somos herdeiros de gerações em que a cultura familiar era diferente. A mulher geralmente ficava em casa, as mulheres que trabalhavam fora geralmente eram professoras, ou mesmo quando trabalhavam em fábricas, trabalhavam muito, de sol a sol, de noite a noite. Então nós viemos de uma cultura familiar onde a mulher ela era muito sobrecarregada e os seus desejos, as suas vontades eram deixadas de lado. Na verdade, a vontade dela era a vontade do marido, né? Ela não tinha vontade. Tanto que a gente vê nos programas de TV, né, os homens dizendo para a esposa, sai da mesa, se lava que eu vou te usar. José Olímpio que dizia isso. Né, no programa das foi na Gabriela, acho que foi uma remake da... E esse é um retrato da cultura daquela época. E nós somos herdeiros dessa cultura. Nós somos herdeiros, então, se eu sou herdeira, e todas nós mulheres, ou né, boa parte de nós, somos herdeiras dessa cultura, hoje, que a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente fica um pouco assim, como é que eu lido, como é que eu escolho? Até porque os homens de hoje também são herdeiros dessa cultura de eu sou o macho alfa, eu mando, a mulher obedece. Os homens estão aprendendo um novo momento, um novo movimento de família. Então, nós estamos todos em construção, nós estamos todos em movimento, em evolução. Por isso que nesse momento a gente ainda não sabe, né, meu dedo é podre, por quê? Porque eu não tenho tantas opções de escolha, às vezes eu tenho, mas eu ainda não consigo entender dentro de mim qual é o tipo de homem que eu quero. Eu falo muito de quem participa, quem já me conhece há mais tempo, ouve eu falar do checklist do amor. Esse checklist do amor é onde eu coloco quais são as características da pessoa com quem eu quero me relacionar. E aí eu consigo olhar um pouco melhor para essa questão do dedo podre. Por exemplo, eu quero me relacionar com alguém que fume cigarro? Será que sim? Será que não? De repente, se eu fumo, não me importo que o meu parceiro, né, vai fumar. Mas se eu não fumo, às vezes eu vou me importar. Às vezes eu não vou me importar. Então vou anotar lá. Aceito que fume. Eu aceito que ele beba todos os finais de semana? Se eu não aceito, eu coloco lá. Esse é o checklist do amor. Mas isso eu explico melhor na mentoria, é um outro momento. É só para entender um pouquinho melhor de como é que funciona historicamente essa questão aí de dedo podre. Então, nós somos herdeiros disso. Como é que eu olho para isso, resolvo isso, soluciono esse
problema, esse conflito, de tá sempre buscando, mesmo sem querer, um homem que não atende às minhas necessidades. Mas dentro disso aí, Dani, tu não acha que a mulher hoje ela está mais seletiva? Muito mais. Mesmo assim, ela não encontra o seu par ideal. Ela acaba trocando com frequência de parceiro, né, o que não acontecia antigamente. Hoje ela tem a liberdade de estar trocando, mas ela troca porque ela não encontra a pessoa com quem ela tem afinidade emocional, espiritual, de parceria mesmo. Não seria um pouco de medo? Quem já teve relacionamento frustrante no passado, será que ela não fica um pouco de medo? Pô, e agora? Vou me relacionar com esse outro? E se der tudo errado de novo? Sempre tem esse medo. Isso também faz parte dessa história do dedo podre. Isso também é uma questão para ser constelada. Tá tudo bem, mas desculpa, eu sei que está dentro de um assunto, mas me chamou a atenção essa questão. Vamos, a gente vai indo. Vamos indo. Faz tudo parte da constelação. Isso aí. Será que não seria então interessante uma mudança no homem? Porque a mulher aprendeu a ser submissa, hoje ela está mais seletiva. Será que o homem não está precisando mudar? Todos nós precisamos. O homem precisa mudar e a mulher precisa mudar. Só que a gente precisa se dar conta de quem é que cria hoje, né? Ainda nós temos uma cultura de primordialmente a mulher que educa o homem. Como é que nós, mulheres, educamos os nossos filhos? Nós educamos eles para serem parceiros das suas esposas, nós educamos eles para dividir as tarefas do lar, para dividir a educação dos filhos, para ser parceiro, se a mulher quiser passear, ele também, né, querer passear, não ficar só em casa dormindo no sofá, porque a gente sabe, né, que tem alguns homens que ainda hoje adoram dormir no sofá, né? De final de semana, quando tem jogo, final de semana, joguinho, trocam, né? Não, quem já não viu aquela série, né, tão famosa lá da Netflix, né, que é a Netflix, né? Da Sex Life, que fica lá o homem jogando futebol e a mulher querendo namorar. Uma coisa que eu tenho reparado muito, porque todo final de semana a gente faz live no Parquão. Eu tenho visto muitos casais, sabe? Mas muitos casais, aí vai lá o homem, a mulher, as crianças brincar, os dois ficam ali namorando, tomando chimarrão. Eu acho tão bonito aquilo ali. Família, sabe? Porque parece que se perdeu um pouco essa coisa, família. Tu estás falando muito bem essa questão do homem, domingo de tarde a mulher quer sair com as crianças, o cara, quero ver o jogo. E aí começam as diferenças, né? Às vezes alguém tem que ceder. Alguém precisa entrar num acordo, tá? Hoje eu quero ver o jogo, tá ok, então hoje eu vou com as crianças. Mas no próximo final de semana vamos junto, então? Ou hoje é sábado, hoje tem jogo, então amanhã é domingo, vamos amanhã? Sabe? Fazer acordo. Precisa muito, nessas situações, ter diálogo. O homem e a mulher ainda não têm o hábito de dialogar sobre a sua relação. Questões financeiras, tem esposas que não sabem quanto o marido ganha. Tem maridos que não sabem quanto a esposa ganha. E aí acaba que, tu comprou tal coisa? Não comprei. Tu comprou tal coisa? Não comprei. Tanto o homem quanto a mulher, porque às vezes é a mulher e às vezes é o homem também. É verdade. Isso é uma infidelidade financeira. Olha a palavra forte, infidelidade financeira. Infidelidade financeira. É uma questão que também pode ser constelada, porque eu também herdo isso. Se eu faço isso hoje, quem mais da minha família fez isso? Será que eu aprendi isso só da minha cabeça? Será que lá, na época do meu avô, do meu pai, do meu bisavô, não era ele que coordenava o dinheiro da casa e comprava lá os suprimentos o mais barato que ele conseguia para poder gastar dinheiro de repente em outras coisas, às vezes até uma farra à noite lá com os amigos? É uma coisa hereditária? Nós herdamos isso? Nós herdamos esses comportamentos. Mas como isso está no nosso inconsciente, a gente não se dá conta muitas vezes. Não é que é assim, inevitável isso. Eu posso evitar. No momento que eu coloco consciência, eu consigo evitar, porque eu trago isso para o meu consciente, para aquilo que eu posso ver, com olhos de ver, e então transformar. E a constelação consegue mudar isso? Consegue mudar isso porque traz consciência de que eu faço isso porque eu repito um comportamento padrão do meu sistema, padrão da minha família, que já aconteceu antes. Às vezes acontece o dedo podre voltando, só para te explicar mais um pouquinho. Mas é bom falar sobre isso. Tem muita lá que tá. Tem muita mulher com o dedo podre. Tem homem também, sabe. Deixa tua pergunta aí. Vamos aproveitar que ela tá aqui.
Coloca aí, vamos falar de dedo podre, que eu sei que vocês gostam de falar de dedo podre. Vamos olhar assim, ó, tá? Tô comentando o que chega pra mim. Será que pra vocês também não acontece isso de a avó ou a mãe dizer tudo que é homem é igual, os homens não prestam? Já ouvi isso? Não ouvi isso? Muita gente escuta isso aí. Todo homem é igual, toda mulher é igual. Não, todo homem é igual. Até tem música que fala isso, né? Uhum. E aí, o que é isso? Se a mãe diz isso, se a avó diz isso, a bisavó diz isso não é um comportamento que se repete. Aí, de repente, lá, o bisavô, né, que faz lá 100 anos, o que aconteceu? Ele foi pra guerra. Aí ele, né, às vezes nem voltou, porque, né, se aconteceu alguma coisa, ou voltou todo esgalepado, né, todo preocupado, com a cabeça que estava, né, já comprometida, porque muito sofrimento, muita dor, e ele não volta ao normal. Quem volta numa situação dessas não volta ao normal, não consegue dar atendimento às coisas do dia a dia, da rotina, da casa, da família, com a mesma tranquilidade ou com a mesma normalidade de antes. E aí, então, se ele volta fazendo isso, ele vai tratando mal o filho, tratando mal a esposa. Aquele filho, de repente lá era o vô, ele era criança, já foi criança. Sim. E ele foi aprendendo que a forma de tratar a mulher é assim, é brigando, é xingando, é chutando, sabe? É sendo grosseiro, é sendo estúpido. Por quê? Ele aprendeu isso. E nem pode ser que não seja, estou trazendo uma questão de guerra porque é uma questão comum também. Sim. Mas pode ser, às vezes, algum problema no cérebro, né? Alguma deficiência de alguma vitamina. A gente sabe hoje, né? Tem tantos transtornos emocionais, psicológicos, transtorno bipolar, esquizofrenia, bipolaridade, a própria depressão, né, que são situações que nós, né, mexemos com a química do nosso cérebro, precisa de medicação para equilibrar isso. Antigamente nós não tínhamos essa informação na mesma importância, relevância que nós temos hoje. Então, muitas das pessoas que nós temos hoje são frutos, são criados por essas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão, alguma questão emocional muito séria para ser tratada, que na época não era vista com a mesma seriedade que é vista hoje. Ô Dani, outra coisa também, às vezes as pessoas dizem assim, um casal tem 3 filhos, aí diz, olha, o fulano puxou o pai dele, é idêntico o pai, é irado, é bravo, é nervoso, é o pai escrito. Isso aí. Quando a gente fala isso, geralmente a mulher que está separou, está separando, ou não está lá muito bem com o marido. Fulano é igual, né? O Pedrinho é igual o pai dele. Aquele jeito de falar, aquele jeito de... Quando fala isso, né? Já fica assim com aquele ar de nojo. O que traz? Faz com que aquela criança, aquele adolescente, ele reforce esse comportamento. Por quê? Eu estou reforçando aquele negativo. Puxa vida. E aquilo, sabe aquela história do reclamar 2 vezes? Quando eu reclamo que o fulano está fazendo assim, né? Estou trazendo o Pedrinho aqui no meu exemplo. Reclamo que o Pedrinho está igual ao pai. Eu estou trazendo o lado negativo do pai. E se eu colocasse então um lado positivo? Gente, se essa mulher esteve com esse homem em algum momento, fez um filho com ele, alguma coisa de bom ele deve ter. Ou ele é trabalhador, ou ele foi em algum momento carinhoso, ou ele era inteligente, alguma coisa ele deve ter de positivo. Se em vez de a gente reforçar o negativo, que tal a gente trocar isso pelo positivo? Falo porque eu também separei do meu primeiro marido. E a gente fala primeiro marido, a gente não fala ex-marido. Primeiro marido, quem tem segundo, né, vai ser o segundo. Tem uma lógica para isso, que a gente fala sobre as ordens do amor. As ordens de amor vêm trazer para nós sobre a hierarquia, quem chegou primeiro tem prioridade, por isso primeiro, segundo, terceiro. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Por isso essa questão. Mas digamos, né, eu estou contando para você, separei do meu primeiro marido. Eu percebia no meu filho algumas características semelhantes ao pai dele. O que eu fazia? Estou trazendo para vocês situações reais da minha vida, do meu cotidiano, de pessoas que eu atendo, mas também da minha vida pessoal. Então, o que eu fazia? Eu reforçava no meu filho os pontos positivos
do pai dele que eu percebia. Claro que tinha os negativos? Tinha. Porque é natural, porque é filho do pai, né? Faz parte, a fruta não cai longe do pé. Mas, eu, em vez de reforçar o negativo, reforçar o positivo. Eu sempre achei o pai dele muito trabalhador, honesto, responsável. O que eu reforçava com ele? Ah, meu filho, eu gosto que tu é trabalhador, honesto, responsável, assim como o teu pai. Interessante. E aí, olha quando a gente fala, olha, vê se não dá. É trabalhador, honesto, assim como o teu pai. Percebe que dá uma força isso? Dá algo a mais. E até para criança é bom ouvir isso aí, né? Bom. Qualidades. Claro, por que é bom? Porque a criança, e todos, a criança e o adulto, tá? Nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Geneticamente, nós temos 50% de pai, 50% de mãe. No momento que eu falo mal do meu pai ou da minha mãe, é como se eu falasse mal de 50% de mim. Uma parte de mim, 50% de mim, está em defasagem, com deficiência, quando eu falo mal do meu pai ou da minha mãe. Ou alguém fala mal do meu pai e da minha mãe. Então eu fico pequena, eu diminuo, isso não é legal. Mas em vez de fazer isso, eu posso reforçar. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Em vez de trabalhar no negativo, reclamar aquilo que nós não queremos, podemos reclamar aquilo que nós queremos. Que é então, por que a gente fala, eu falo muito de Jesus, vocês vão perceber. Porque eu acredito em Jesus. Não sou evangélico, não de nem religião. Acredito em Deus. Mas acredito em Deus. E vocês olhando o que eu estou falando, vão sentindo o que eu estou falando, vocês vão perceber. Ó, se eu, em vez de dizer assim, tu é briguento igual teu pai. Ah, tu é sério igual teu pai. Teu pai é um homem sério, acho que isso é muito legal. As mulheres gostam, as pessoas gostam de homens sérios. Olha como faz diferença. Faz muita diferença. Traz um outro ar para a situação. E eu quero mandar um abraço aqui, Dani, a Marisa Magalhães, minha irmã, a namorada Vale 3, está assistindo. Obrigado. Abraço. Também a Márcia Santos, dando aqui boa tarde. A Antônia Soares, boa tarde. O Vitor Hugo, parabéns pelo programa. A Claudete Nunes, boa tarde. Boa tarde. Dando boa tarde, boa né? Tarde, boa tarde. Estão com a gente, que legal. Vocês podem também, além da boa tarde, fazer alguma pergunta para a Dani. Tá? Faz alguma pergunta aí, vamos mexer com ela aí. Porque, olha, está tendo cada assunto bacana aqui, cada coisa legal mesmo. Tá? Então, vamos participar. Uma coisa, Dani, eu queria te colocar assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar a minha história, talvez seja a história de muitos aí. Tá? A questão, por exemplo, o meu pai, ele bebia muito, batia na minha mãe, era do tipo do cara que chegava em casa incomodando e quebrando, e a gente muitas vezes tinha que dormir na rua, aquela coisa toda, por causa da situação, como é que ficava. Né? Então, hoje, por exemplo, eu, César, procuro lembrar das qualidades do meu pai. Isso que tu está falando, essa questão. Eu procuro lembrar, mas sempre quando vem as qualidades, parece que as coisas ruins sobressaem, né? As qualidades. Pô, meu pai era um cara trabalhador, era um cara, né? Aquela coisa toda e tal. Jogava futebol, às vezes junto comigo, outro meu irmão, mas sempre aquelas coisas negativas parece que sobressaem. Para quem está passando por isso, ou passou por isso, tá? Tem como tu lidar com isso? Tentar tirar essas coisas negativas e trabalhar mais o lado positivo? A primeira sugestão que eu dou é não julgue. Porque no momento que nós julgamos o outro, né, quando a gente fala, né, que a gente aponta o dedo para o outro, tem mais 4 dedos apontados para nós. Quando nós apontamos o dedo para o outro, julgamos o outro, nós não temos o direito de condenar o outro, por mais doloroso que seja. Eu não estou negando a dor, o sofrimento, porque eu trabalho justamente com isso, então eu compreendo essa dor e esse sofrimento. Mas olhar para a história dessa pessoa. Por quê? Eu não conheço a história do teu pai, mas olhando para a história de muitos clientes que eu atendo, que têm histórias semelhantes a essa, quando eu pergunto para eles, alguns nem sabem da história do pai. E o que acontece? Quando eles vão descobrir essa história do pai, eles descobrem às vezes que o pai foi criado num orfanato, que o pai foi estuprado, que o pai passou fome, que o pai não tinha uma família estruturada, não tinha carinho, não tinha apoio, que o pai precisou de sair de casa às vezes com 11 anos de idade e se sustentar. Então, alguém que não teve apoio, não teve afeto, não teve carinho, não teve o mínimo de estrutura,
como vai compreender? Eu não estou dizendo que isso seja impossível, porque às vezes pode acontecer. Mas essa pessoa precisa se construir sozinha. Ela não teve um embasamento, ela não teve um modelo para ela seguir. E aí o que acontece? A bebida na constelação também é uma forma de buscar o carinho do pai e da mãe. Seria uma fuga? É uma fuga. Eu me entorpeço o meu corpo para eu não sentir a dor de não ter uma família estruturada, de não ter o carinho, de não ter o apoio, de não ter um colo. É porque tem algo interessante. Eu, falando de mim, volto de novo a falar. Eu sempre tive medo, que as pessoas falavam assim, pô, tu é tão parecido com teu pai. Mas eu sempre tive medo de fazer as coisas ruins que meu pai fazia. Então eu procurava, tipo assim, ó, não, isso eu não vou fazer. Então tem que eu não bebo, eu não fumo, entendeu? Eu procuro as coisas que ele fazia, que eu sabia que dava problema. Eu disse, não é isso que eu quero na minha vida. Teu pai era bom de comunicação? Era. Então, uma coisa que pode fazer é isso, reforçar esse positivo do pai. E aí, tem algumas técnicas, né, alguns exercícios. Eu ia entregar no final, mas já que já está surgindo isso, acho que o pessoal também fica empolgado de querer, né, chegar mais no final disso. Tem uma forma de nós lidar com isso. Vou trazer uma técnica breve aqui, tá? Para quem está nos acompanhando. A gente pode, assim, ó, visualizar na nossa tela mental, né, com os olhos fechados ou com os olhos abertos, que conseguir. Quem estiver nos acompanhando pode fazer isso também. Visualizar ali o seu pai, se a questão for com o pai, ou a sua mãe, se a questão for com a mãe, e colocar assim, ó, abrir as mãos como se tivesse algo muito importante nas mãos. Às vezes, assim, se tiver uma pedrinha, alguma coisinha assim para colocar na mão, então segura assim na mão. E aí mentaliza o pai ou a mãe, né, na sua imaginação e na sua tela mental. E faz esse movimento de entregar, mas entregar assim de coração, sabe? Não aquela coisa brusca. Não, entregar assim, tranquilo. Eu quero limpar o meu coração, limpar o meu corpo, limpar a minha mente desse medo, dessa repulsa, desse julgamento. Então eu suavemente, levemente, com muito respeito, com muito carinho, eu entrego isso a quem pertence. Se for ao pai, eu entrego ao pai. Se for à mãe, eu entrego à mãe. E faço esse movimento de entregar para esse ser. Com todo o respeito, porque foi esse ser que nos trouxe a vida. E isso não pode ser mudado. Então, eu simplesmente entrego. Se eu perceber que, de repente, ele ou ela não quis receber, eu coloco nos pés dela ou nos pés dele e digo a ele ou a ela simplesmente: eu entrego a você o que lhe pertence. E o que não lhe pertence, você pode entregar também à ancestralidade da nossa família. Eu agora liberto o meu coração de toda dor, de todo medo, de todo sofrimento vinculado a essa questão. Com todo respeito, eu coloco à disposição do sistema para que cada um tome a sua parte. Percebe que quando eu falo isso, e estou mentalizando, e estou fazendo isso, está aliviando. Porque eu estou fazendo esse movimento de aliviar, de entregar. E aquele peso, aquela carga que estava nos meus ombros, não precisa estar aqui. Porque não pertence às vezes a mim. Também pertence aos outros. Se não conheço, nós falamos aqui do pai. Mas conhece alguma coisa da história do vô? Do pai do pai? Sim, alguma coisa eu conheço, sim, né? E claro, a gente até procura entender um pouco por que meu pai chegou na situação que ele chegou. Ele contava aquelas histórias, que o pai dele também era ruim, bebia, aquela coisa toda. Provavelmente, o que acontece? Ele quis ser melhor do que o pai. Porque as gerações futuras sempre têm a tendência de ser melhores, porque tem uma questão evolutiva. Nós somos sempre a melhor versão do nosso sistema. Nós somos sempre melhores do que os que vieram antes, mas não porque nós somos melhores que eles, mas porque eles abriram um espaço
né, tecnológico, de diálogo, de abertura mental, de cultura, uma série de coisas que aconteceram para que a gente pudesse estar aqui hoje num outro formato, numa outra forma de pensar e de viver a vida. Tá, então, é aquilo que eu estava falando aquela hora, é isso. É conversar com ela, deixa a gente tão tranquilo que ela parece que ela tá voando, né? Tá assim, no, como é que vamos dizer, Nirvana, seria isso. Mas que coisa interessante. E me diz uma coisa assim, ó. Tá, eu procuro, normalmente eu falo de mim, tá? Como se eu tivesse... Ele já está fazendo um atendimento terapêutico. Tô fazendo um atendimento aqui, ó. Já tô, né, aproveitando a situação, entendeu? Essa coisa de você perguntou há algum tempo, teu pai ele é comunicativo, é bom de comunicação? Meu pai era um compositor, cantor, se comunicava muito bem, fala muito bem. E eu creio assim, que isso eu puxei dele e eu gosto disso. Uhum. Entendeu? Eu gosto disso aí. De saber que alguém pergunta assim, pô, mas tem alguém na família? Não, meu pai era assim. Olha só, e olha quando tu fala, meu pai era assim. Tu percebe que tu fala com orgulho? Não, meu pai era assim. Sim, tem coisa boa. Então, eu gosto de dizer isso aí. Porque tu sente, sabe que lá na tua raiz vem uma coisa que te trouxe para o que tu está fazendo hoje. Entende? E isso é bom. Eu não quero aquela coisa ruim, não, né? Mas as coisas boas eu quero cultivar. Em vez de dizer, eu não quero aquela coisa ruim, pai, essa parte que te pertence eu te entrego. Eu quero ficar com o que é bom. Por favor, me dê a sua bênção. Uhum. Legal, a gente está entendendo o que essa música está fazendo? Ela está nos ajudando a vencer talvez traumas, né? Coisas lá do nosso passado que eu e você, nós temos, infelizmente, a gente tem e precisamos superar isso aí, passar de fase, como diz aí nos jogos. Agora me diz uma coisa, tu trabalha também com constelação online. Isso. Como é que funciona isso? Esse trabalho da constelação, principalmente na pandemia, ele ficou praticamente 100% somente online. Eu sempre trabalhei com online, né, por vídeo. Então tem plataformas que a gente faz, né, tanto o WhatsApp, tem chamadas por vídeo, tem o Zoom, eu uso muito o Zoom, porque o Zoom tem a possibilidade de gravar as constelações e eu entrego como bônus muitas vezes, né, conforme o combinado com o cliente, mas eu entrego como bônus a gravação da constelação dele, que é feita através da plataforma do Zoom. Outra plataforma que também tem chamada de é o Meet, que a gente usa. São as principais que a gente mais usa, né? O vídeo do WhatsApp, o Zoom e o Meet. Na constelação online individual, nós usamos bonecos. Eu ia trazer meus bonecos, acabei me esqueci de trazer meus bonecos. Mas não precisa ser bonecos, tá? Eu uso bonecos porque meu trabalho já é profissional. Mas eu já tive momentos em que eu não tive bonecos à minha disposição, eu usei pedrinhas. Então, aí a gente fez no chão, peguei uma série de pedrinhas. Essa pedrinha eu sabia, porque eu gosto muito de trabalhar com a constelação oculta. O que é a constelação oculta? Eu sei o que significa cada um daqueles personagens, eu anoto, mas estou sempre com um caderno, então eu anoto. O que significa a pedrinha 1, ou a pedrinha X, a pedrinha azul, vermelha, laranja. No caso, a pedrinha, né? Nesse dia que eu trabalhei com a pedrinha. Eu anoto o que é aquela pedrinha e eu vou pedindo que o meu cliente sinta o campo daquela pedrinha. Digamos que seja pedrinha azul, tá? Eu digo, tá, mas digamos assim, vou pegar o copo, tá? Vou pedir pro César assim, segura o copo. Tá. Aí eu vou dizer, não vou fazer com o César de verdade, vou trazer um exemplo para vocês, tá? Mas aí digamos que eu já anotei que o copo significa tal coisa, né? Representa tal coisa, e que a água representa tal coisa, tá? E aí eu vou pedir para ele tomar um gole da água e dizer como ele se sente. E ele vai dizer, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquele outro. Ou eu não sinto nada, pode ser também. O não sentir nada também tem algum significado. Ou vou perguntar para ele falar do copo. Como é que está esse copo? Que cor ele é? Ele vai me trazendo as características. Tudo isso que ele vai me trazendo vai trazendo informações do campo daquele copo, daquela situação. Lembrando que o copo significa alguma coisa, representa alguma coisa. Quando eu trabalho com bonecos, né? Então eu vou colocar lá de volta. Acho que o pessoal entendeu um pouquinho. Quando eu coloco com os bonecos, por exemplo, eu coloco os bonecos, vou colocar um boneco masculino, um boneco feminino ou infantil, menino ou menina,
ou uma pedrinha, ou um coraçãozinho, ou alguma coisa assim. E eu não digo para o cliente o que significa. Eu só digo para ele, quando tu vê essa pedrinha, quando tu vê esse coraçãozinho, quando tu vê esse item, o que te vem à mente? Qual é o lugar dele no campo? Porque o campo lembra esse banquinho, tá? Ele é algo redondo, assim. Aí eu vou perguntar para ele, eu coloco aqui, 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 ele vai me ajudar a posicionar. O local que ele diz para parar o objeto, seja o boneco, seja a pedrinha, já diz algo sobre aquele campo. Ah, e como é que tá esse ser? Ah, ele tá se sentindo sozinho. Ele quer que mais alguém chegue ali. Ah, sim. E se ele de costa para ele? Tem então uma dinâmica em que o dinheiro não quer olhar para ele, por quê? Porque existe uma dinâmica do dinheiro. Aqui eu entro em outros assuntos. Gente, pena que nosso tempo tá. Ainda temos 18 minutos ainda.